Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá em Gênesis 39, do versículo 6 ao 12. Vamos ler juntos. O texto diz assim: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me passou ele às minhas mãos. Pois tudo o que ele tem me passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Amados, esse é um episódio, né, muito marcante aí na trajetória de José, e essa é uma das histórias, né, preciosas na jornada que José cumpriu. Particularmente José, a história, né, dele é uma das histórias que eu acho mais incríveis, né, na jornada bíblica, porque nos ensina muitas lições preciosas para a nossa caminhada cristã. Nesse episódio nós vemos aí que José vai ser alvo de uma injustiça, né? José vai ser alvo de um estratagema, né? De uma vingança da mulher de Potifar. Então nós observamos aí que José ele chega ao Egito como escravo, ele vai trabalhar na casa de Potifar, e quando ele começa a trabalhar, Potifar percebe que José era próspero, que existia algo diferente, que aquilo que José fazia com qualidade, com excelência, e isso trazia frutos, isso trazia prosperidade. Então, quando Potifar percebe isso, ele começa a entregar uma série de bens, né, de coisas para que José possa administrar. Então, a casa de Potifar era administrada por José, né, de modo que Potifar teve esse entendimento, né? Então, esse homem é próspero, então eu quero que os meus negócios cresçam, então vou entregar a administração da minha casa para ele. Só que quando José está ali numa condição supostamente mais confortável, a mulher de Potifar se interessa por José e de repente começa a cercá-lo e tentar envolver José numa situação. Só que José, ele no primeiro momento, ele já diz não, porque ele entendia que ele não podia fazer isso. E pecar não era simplesmente pecar contra Potifar, mas era pecar contra Deus. Ele entendia que não poderia desonrar a Potifar, mas sobretudo não poderia desonrar a Deus. E ele nega prontamente o que ela pede. E ela continua cercando e ele ignora. Até que essa mulher chega a ser incisiva, né? E José é radical na sua postura e foge. Né? Só que essa mulher fica com as vestes de José, e se você continuar lendo o capítulo 39, né, até o final, você vai ver o que acontece. Ela cria toda uma situação e inverte as coisas, de modo que ela acusa José, né, de ter tentado ter algum tipo de envolvimento, de relacionamento sexual com ela, de modo que Potifar então envia José para o cárcere, né, ele manda José para a prisão dos servos reais. Então José de repente estava ali numa situação supostamente mais confortável e por conta de uma injustiça vai parar na prisão. Então perceba que situação. Será que eu e você já passamos por algo assim? Será que eu e você já passamos por situações semelhantes, onde de repente o nosso coração foi confrontado, o nosso caráter foi confrontado por uma situação e de repente nós fomos alvo de algum tipo de injustiça, de mentira, de traição, de vingança? Então vamos usar esse texto para refletir um pouquinho sobre o nosso caráter. Né? Porque nesse texto, amados, fica muito evidente que José, ele privilegia, né, o seu caráter. Ele diz, não, eu tenho um caráter e eu não posso, né, eu não posso negociar esse caráter. E isso é algo muito importante para a nossa vida cristã.
José chega ao Egito como escravo, estava numa situação melhor, mas ele não ousou manter essa situação mais confortável à custa do seu caráter. Ele não ousou entregar o seu caráter como moeda de troca para manter o seu conforto. E é isso que eu e você precisamos fazer. Quando alguma situação na nossa vida surgir e pedir como moeda de troca o nosso caráter, nós precisamos fechar a porta. Nós precisamos ser radicais como José foi. Ele não cedeu ao pecado, ele foi embora, ele disse: eu não vou pecar contra o meu Senhor e nem contra Deus. Ele fugiu dessa situação. E quando nós acompanhamos a jornada de José, nós vamos perceber que José vai parar no cárcere, mas ele se readequa muito rapidamente a essa situação e mais uma vez ele prospera, de modo que o carcereiro entrega para ele ali a administração do cárcere. Então José é um homem que ele vai se adequando às situações, mas ele não negocia o seu caráter. E essa é uma lição importante para mim e para você. Amados, o nosso caráter, ele precisa estar em conformidade com os princípios da palavra de Deus. Se alguém tem feito uma proposta para você que contraria os princípios da palavra, que leva você a desobedecer algum princípio da palavra de Deus, saia, fuja, diga não, porque certamente isso vai levar você a um caminho de perdição. Olhando para esse episódio na vida de José, você pode pensar: então José se deu mal. Talvez fosse melhor ele ter cedido à mulher de Potifar e continuado numa boa. Mas não é isso que acontece. Amados, José decidiu ser fiel a Deus, obedecer a Deus, e assim ele permaneceu alinhado ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Você pode me dizer: mas como alinhado se de repente ele vai parar na prisão? Todas as coisas, amados, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós decidimos amar a Deus, se nós decidimos obedecer a Deus, não importa onde estejamos, o Senhor vai cuidar de nós. Deus cuidou de José em todas as etapas do processo, a fim de que ele chegasse a ser governador do Egito. Mas antes disso, Deus quis trabalhar muitas coisas no coração de José, e uma delas foi essa, foi lidar com a injustiça. Foi lidar com a mentira, com a traição, com a vingança, que são coisas que ele precisava lidar, inclusive pelo que depois ele vai viver no reencontro com a sua família. Ele vai ter que lidar com algumas situações, resolver algumas pendências. Então Deus estava tratando o caráter de José. Então, como é que eu e você temos respondido diante das injustiças que sofremos, diante das situações do nosso dia a dia que de repente para nós parecem injustas? Lembre, você nunca vai se dar mal quando você estiver obedecendo a Deus. Talvez naquele momento você possa dizer: eu estou indo para o cárcere como José. E como é que o cárcere pode ser bom? O cárcere é lugar de aprendizado. Em outra oportunidade, quem sabe nós podemos falar sobre isso, sobre como é que foi a experiência do cárcere para José, o que ele aprendeu lá no cárcere. Mas, amados, todas as experiências das nossas vidas são preciosas e podem ser transformadas em experiências importantes para o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Então, não foi aleatório José ter ido para o cárcere. Ele decidiu obedecer a Deus, ele decidiu não corromper-se. E isso eu e você precisamos. Nos dias de hoje, amados, as ofertas são muitas, as tentações são muitas, o pecado está sempre aí batendo a porta, sempre se oferecendo como uma proposta muito interessante. Mas lembre, ele nunca será mais interessante do que a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, nós precisamos ser fiéis a Deus, porque certamente isso vai forjar em nós um caráter parecido com o de Cristo. Um caráter que não se corrompe, um caráter que não se vende, um caráter que permanece, apesar das adversidades, e confia, sobretudo, no cuidado de Deus. Confia que ainda que os homens armem contra você, o Senhor está cuidando de você. Ainda que momentaneamente você viva uma injustiça, certamente isso não ficará impune diante do Senhor, porque o nosso caráter Deus conhece. Ele sabe exatamente quem eu e você somos. Ele sabe as nossas inclinações e motivações. Então, se de fato você foi injustiçado, confie em Deus. Porque Deus sabe como colocar todas as coisas a seu tempo, no seu lugar. Então, não queira fazer justiça com as próprias mãos, mas confie no Todo-Poderoso. Confie na soberania de Deus, no cuidado dele com a sua vida. E mantenha o seu caráter fiel àquilo que o Senhor tem te ensinado através da palavra dele.
Amados, guarda essa palavra no coração. Não se corrompa, mas permaneça firme com Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe e traga uma semana de sabedoria, de discernimento, que a cada dia mais eu e você possamos nos fortalecer na palavra, na presença de Deus. Em nome de Jesus. Até mais.